Fala pessoal, boa noite. Estamos começando por aqui, né, nossa live. Esperar aqui Kelly entrar para a gente começar aqui o nosso bate-papo desta quinta-feira. Chegando agora por volta das 8 horas e 7 minutos. Sejam muito bem-vindos. Esperar só Kelly entrar aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo. Boa noite para todo mundo aí que está participando já. Já está entrando aí na live. Deixa eu convidar aqui. Kelly, se possível, pede a solicitação para participar da live para a gente começar. Solicita aqui o... Pronto. Pronto. Boa noite, Kelly. Boa noite, Nogueira. Boa noite a todo mundo que está aí acompanhando a gente. Kelly, o nosso objetivo hoje, do nosso encontro, é a gente falar sobre a preparação para o concurso, né, da Polícia Militar de Pernambuco, que acredito eu, espero também que deva abrir nos próximos meses ou nos próximos dias, né? Porque na semana que vem a governadora de Pernambuco vai lançar o programa Juntos pela Segurança. A expectativa é grande que ela possa anunciar o concurso. Caso ela não, né, faça esse anúncio, mas o concurso, de qualquer forma, ele vai acontecer. Ninguém sabe quando ou o dia, né, que vai realmente abrir as inscrições. Mas, enquanto isso, a preparação é fundamental. E a gente sempre fala, né, que a preparação ela tem que começar de forma antecipada. Antes de você falar sobre esses assuntos, sobre essa preparação, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre você, né, que é professora de História e também policial militar, contasse um pouquinho da tua trajetória até agora. Bom, vamos lá. Antes de ingressar na Polícia Militar do Estado de Pernambuco, eu já lecionava, né? Eu entrei na Universidade de Pernambuco no ano de 2009 e fiz curso em licenciatura plena de História lá, tá? Meu pai, ele é praça também, então eu sempre tive esse desejo de ingressar na corporação. Desde criança eu dizia a ele que eu ia ser polícia. Eu vestia a farda dele e dizia, eu vou ser polícia. Mas aí ele não gostava muito da ideia, porque a profissão é arriscada, a gente sabe. E a maioria dos pais não querem ver os filhos expostos a esses tipos de risco, principalmente mulher. Porque, querendo ou não, você sabe, a gente vive numa sociedade 90% machista ainda. E aí eu fiz a universidade no ano de 2009, abri o concurso para PM. Eu já podia fazer, já tinha 18 anos na época, mas meu pai não permitiu. E eu, como boa e obediente filha, não fiz. Aí lecionei durante 6 anos, antes de tentar o meu concurso, que foi o concurso de 2016. E quando surgiu novamente a oportunidade, eu disse, vou realizar um antigo sonho. Fui lá, estudei, condições não muito fáceis, como a vida de todo concurseiro, grana curta, naquele período eu estava desempregada, e precisava estudar. Paguei um cursinho com o qual eu não me identifiquei muito, então eu só ia para as aulas que eu tinha dificuldade, por exemplo, matemática. Como eu sou boa em humanas, geralmente em exatas você é uma negação. Normalmente é assim. Meu caso é matemática. Era burrona mesmo, falando na linguagem do concurseiro. Burrona, valendo. Mas eu me esforçava para bater ali a minha dificuldade. Porque geralmente, quando você está estudando para um concurso, você tem que focar naquilo que você tem mais dificuldade. Não é que você vai deixar de dar importância às demais matérias. Mas se tu estuda, por exemplo, 1 hora para história, tu não tem dificuldade nela, mas tem dificuldade em português, tu dobra a carga horária de estudo para português. Certo. E aí eu dava aula particular, estava desempregada, mas aí dava aula particular, tinha alguns alunos que eu dava reforço escolar na época e era a grana que eu juntava para pagar passagem e ir para o cursinho. E quando não era isso, eu menti para o meu pai, dizendo que ia fazer o concurso da Polícia Civil. Então ele mandava uma grana para passagem, sonhando que eu ia fazer concurso para escrivão porque ficava mais interno.
o risco do perigo na rua era menor, já que você ficava um pouco mais dentro da delegacia. E aí eu fiz o concurso. O concurso, na época, ocorreu um dia antes do meu aniversário, lembro como hoje, dia 29 de maio de 2016. Me marcou porque no dia 30, quando eu fui verificar o gabarito pré-eliminar, eu tinha obtido uma pontuação massa em todas as matérias, mas em matemática eu tinha levado ponto de corte. Eita. Eu tinha acertado apenas 3 questões em matemática e eu precisava que anulasse ao menos uma para estar de volta lá no páreo de novo e brigar. 8 dias depois, né, com recursos sobre gabaritos preliminares, Deus disse que eu tinha que ser polícia. E aí se anularam 2 questões de matemática. Estava dentro do páreo de novo. Outra luta. E aí, será que eu vou ser convocada para o TAF? Acho que a minha nota não bateu. Eu lembro que a gente ficava atualizando o site, atualizando. Sabe de uma coisa? Eu não quero ver isso mais, não. Finalmente o site pegou. Estava lá meu nome convocada para o TAF, né, da PMPE 2016. Então, foi a realização de um sonho. Não foi fácil. Grana muito apertada, pouco tempo de estudo. Mas eu tinha vontade, então eu buscava os meios que se tinha para estudar. Naquela época não tinha tanta facilidade para videoaula que nem tem hoje. E quando se tinha videoaula era caríssimo, que geralmente era o Alphacom, eram esses cursos mais renomados à distância. Como é que o Isso. desempregado ia pagar isso? Difícil, né? Muito. Mas estou aqui para contar a história. Certo. Kelly, você quando ingressou na Polícia Militar, obviamente você fez estágio, né, em batalhões. Mas você escolheu ir para a Rádio Patrulha, né? É uma equipe especializada. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais assim sobre essa tua escolha. Por que a Rádio Patrulha? Bom, quem me conhece costuma dizer que meus olhos brilham quando eu falo da Rádio Patrulha, porque é um caso de amor que vai aí até quando que é. Quando eu me formei na PM, assim que eu saí de Cefap, eu estagiei no 13º Batalhão durante 45 dias. E lá a gente foi aprendendo o serviço de rua, porque não tem nada melhor do que a prática. Você só vai Justo. aprender na prática e vai conhecendo as necessidades que a rua traz. É muito diferente de você estar na escola e você ir para a rua, porque são realidades diferentes. Na escola, tu tá treinando, é aquele faz de conta. Na rua é a realidade. Se tu errar, não tem como tu voltar. Isso. Não tem mais o que tu fazer. Então, eu fui pro 13º. Infelizmente, não tinha vaga para ir para a Rádio Patrulha, né? A gente saiu da escola e tiveram poucas vagas para especializadas. Apesar da minha colocação ter sido muito boa no meu curso, que a gente geralmente escolhe por nota, o batalhão que quer ser lotado, não teve como. E aí eu fui para o 12º Batalhão, que é localizado na Várzea, e foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Minha primeira casa sempre vai estar no meu coração, porque eu aprendi muito sobre ser polícia, sobre ser companheira e sobre a realidade da rua. Tive uma equipe muito boa, pessoas muito boas que me comandaram, e batalhão de área, o serviço, a realidade é outra. Por quê? Porque as ocorrências que um batalhão especializado trabalha é bastante diferente das ocorrências que um batalhão de área trabalha. Isso. São ocorrências mais graves, podemos assim dizer. Vamos dizer que é uma demanda maior. Uma demanda maior porque a gente resolve, por exemplo, uma Maria da Penha. Daqui a pouco surge outra Maria da Penha, uma tentativa de sequestro, um estupro. Sempre aciona primeiro o batalhão da área para depois acionar algum batalhão especializado, se for o caso. Certo. E aí, eu sempre quis ir para a Rádio Patrulha, por quê? Quando eu estava no Cefap, na escola, meu sonho, minha primeira vontade era ir para Cipicães. Eu sempre gostei muito de animal. Quem me acompanha aqui no Instagram vê que eu posto foto da minha cadelinha todo tempo. E eu queria ir para Cipicães. E aí eu comecei a ter instrução de abordagem policial com o sargento Danilo, que hoje faz parte do BOP. Na época também já fazia.
E lembro-me muito bem quando, numa instrução, eu desci para fazer a abordagem. Você quer ir para onde? Aí eu falei para ele, quero ir para Cipicães. Ele disse, não, você não tem perfil de Cipicães, você tem perfil de rádio patrulha. Aí eu disse, não, sargento, tenho não. E minha mãe, tudo que minha mãe me pediu foi para não ir para a rádio patrulha, porque ela acha extremamente perigoso. Aí, pois eu ainda coloquei, usando uma boina vermelha e um braçal, porque seu lugar é lá. E aí eu fui tendo mais contato com instrutores da Rádio Patrulha, eu fui fazendo amizades com pessoas da Rádio Patrulha e lembro-me que estava correndo já perto do final do curso de formação e eu vi a Rádio Patrulha fazer uma abordagem, aquela abordagem padrão da gente. Quando eu vi o pessoal embarcar, abrir aquele leque, eu disse, é daí que eu vou ser. Eu vou ser rádio patrulheira. E aí, durante os 2 anos que eu tive no 12, eu não escondia de ninguém. Eu quero ir para a Rádio Patrulha. E eu infernizava a vida de quem fosse possível para que o mundo soubesse que eu queria ir para a Rádio Patrulha. E aí, Sim. quase 2 anos depois, né, 1 ano, 11 meses e 15 dias, servindo no 12º Batalhão, por surpresa minha, a minha transferência para a Rádio Patrulha. Acho que os céus ouviram minhas preces, né? E também o fato de abusar Deus e o mundo, porque meus amigos já diziam assim, ó, quando passa uma viatura da Rádio Patrulha, dá vontade de mandar botar essa menina dentro e levar, porque a gente não aguenta mais. Leva. E aí eu tô na Rádio Patrulha até hoje. Fez 3 anos, na verdade, que eu tô na Rádio Patrulha. Nosso serviço é diferenciado, né? É um serviço de especializada. Nosso carro-chefe é patrulhamento tático urbano de alto risco. Então, a Rádio Patrulha entra em locais que outras viaturas não teriam condições de entrar pelo quantitativo de pessoal, pelo quantitativo de armamento e de acordo com o serviço policial também, certo? Outra especialização da gente, carro-chefe, é a abordagem. A Rádio Patrulha, ela é muito top em abordagem. A gente está sempre fazendo reciclagem, sempre tendo instrução para a gente continuar sendo muito bom naquilo que a gente faz. E a gente atua também em questão de assalto a banco, né? A gente é o pronto emprego, caso haja algum estouro a banco ou a bancários. Certo. Vamos agora falar, Kelly, sobre a preparação, de fato, né, para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. De acordo com informações dos próprios concurseiros, né, o último certame, a matéria mais difícil, né, as questões mais difíceis foi de história, por incrível que pareça. E muita gente, né, ficou assim, abismado pela banca, a UPE, ter esse cuidado na elaboração das questões da prova de história. E eu queria que você começasse falando sobre como deve ser feita essa preparação, não só na matéria de história, mas também em outras matérias que são cobradas no concurso da Polícia Militar, baseado no último edital, porque também eu acredito que você pense que seja a mesma banca no próximo concurso, né, ela permaneça a UPE, ou, se caso mudar, eu queria que você falasse primeiro sobre essa questão, né, de separar, de organizar esse tipo de conteúdo para você dar o pontapé inicial antes que o edital abra. Bom, vê só. Conhecendo a UPE como eu conheço, eu tenho uma vida acadêmica dentro da UPE. Eu fui aluna da UPE, eu tive alguns estágios no colégio de aplicação que na época eram supervisionados e era da UPE, lá em Nazaré da Mata, diferente daqui de Recife, que é pela Federal. E também fui professora do pré-vestibular da UPE, que é o famoso Pré-VU. É um projeto voltado para alunos de escola pública fazer cursinho durante o final de semana, sábado, domingo, estudar para o Enem. Tá? Conhecendo as características da UPE, tanto de provas de vestibulares quanto provas de concurso, os concurseiros devem esperar uma prova bem mastigada e bem elaborada. O cara que faz a prova da UPE, ele é extremamente detalhista. Ele gosta de pegar o concurseiro pelos mínimos detalhes. E uma característica muito forte da UPE, cuidado com as palavrinhas que eles trocam.
Eles colocam um texto muito bem discorrido, muito bem descrito lá, e tu vai passar, acha que tá tudo certo, mas ele troca só uma palavra para te confundir. Certo. A história da UPE vem nesse nível de dificuldade desde o meu concurso, que foi 2016. Também foi uma grande vilã de cortes. Porque, como eu tinha dito anteriormente, as pessoas acham assim, história e geografia é fácil, eu vou dar menos atenção. Não caiam nessa besteira. A prova da UPE de História é baseada quase toda, 100%, em interpretação textual. Mas não é qualquer texto, são textos históricos. Então, para tu obter sucesso nesse tipo de texto que tem uma linguagem mais alta, uma linguagem o português da norma culta padrão, e às vezes até uma norma que já entrou em desuso, porque existem textos que são mais antigos, tu tem que ler, cara. O segredo é tu ler, independente de ser um assunto de história. Se não quer ler assunto de história, lê qualquer assunto que te agrade, mas algo que possa enriquecer teu vocabulário. Porque isso vai facilitar a tua interpretação em qualquer texto que seja. Português, história, geografia e principalmente direito. Então, eu costumo dizer que o vilão da UPE é que ela gosta muito de mastigar. O concurseiro ele tem que se ater a esses pequenos detalhes. Por exemplo, eu brinco muito com os meus alunos do Recruta com uma questão que diz que o sítio arqueológico de Chã de Caboclo está localizado em Bom Jardim. Conhecendo a UPE como eu conheço, ela colocaria nas alternativas Bom Jardim e Belo Jardim, para te confundir. Então, se tu não souber, tu não tiver lido, tu não tiver procurado conhecer o teu assunto, tu perdeu uma questão fácil e teu concorrente vai estar lá passando na tua frente. E cada ponto é vital, né? A interpretação é vital e outra. Para se estudar história, todo mundo diz que se é decoreba. Eu não concordo que história é decoreba. Tudo aquilo que você decora, você esquece. Então, eu aconselho meus alunos, eu aconselho os concurseiros a fazerem mapas mentais. Porque quando tu faz um mapa mental, tu lê tanto aquilo ali, tu estuda tanto aquilo ali, que ele fica gravado na tua memória, no teu subconsciente. É como uma música antiga que a gente escuta, ela passa anos sem tocar na rádio, mas se a melodia tocar, você vai lembrar da letra. Justo. Sabe todinha, né? Então, é o conselho que eu dou, um pouco de atenção maior à história, porque ela tem sido calo esses últimos anos dos concurseiros. Eu também acredito que vai ser o IAUP, né, a organizar uma vez o concurso da PNPE, independente de ser IAUP, de ser a CESP, de ser o IDECAM, dá para ele estar preparado. É como eu digo aos meus alunos, independente de banca, vocês vão saber, porque vocês estudam comigo e eu estou aqui preparando vocês para enfrentar o que é. Então, o concurseiro ele tem que ter essa consciência. Professora, mas eu não tenho dinheiro para pagar um cursinho. Para quem não quer, qualquer desculpa serve. Tu pode não ter dinheiro para pagar cursinho, mas o Google hoje tem infinitas possibilidades de estudo. Em grupo de concurseiro de WhatsApp, a turma partilha muito PDF. Então, tu tem acesso hoje, se tu não quiser, cara. Justo. Ô, Kelly, para começo, assim, para começar a estudar história, porque assim, eu acredito, né, e tenho a convicção que assim, a história de Pernambuco era para ser uma matéria específica até na própria rede estadual de ensino, né? Porque você estuda a história de Pernambuco, ou melhor, você estuda a história do Brasil no ensino médio, mas é muito difícil você pegar, por exemplo, um professor. Eu mesmo tive aula no ensino médio e, tipo, eu não tive aquela profundidade para entender a história do meu estado. E eu queria que tu explicasse, assim, para você começar a estudar a história de Pernambuco, por onde você deveria começar? Se deveria começar pela invasão dos holandeses, se deveria começar pela Guerra dos Mascates. Teria um pontapé inicial. Eu sei que o pontapé inicial seria a pré-história. Para entender tudo do início, tem que começar com a pré-história. Mas eu queria que você dissesse assim, para o concurseiro, porque hoje concurso, né, é muita técnica.
e você tem que estar sempre inovando. E eu queria saber, assim, de você, o pontapé inicial para dar o start lá na preparação, em específico a matéria de história. Bom, de fato, o ensino da história de Pernambuco ele é um pouco escasso nas nossas escolas. Não é tão tratado, não só nas escolas, como nas universidades públicas também. Eu fui aluna da UPE e eu tive história do Nordeste, mas não tive uma cadeira de história de Pernambuco. Não especificamente história de Pernambuco, nem sequer uma eletiva. Eletiva é uma cadeira extra que, por conta própria, a gente coloca na universidade para fazer. É como se fosse um curso, Certo. um mini curso. E nem na universidade. Para o concurseiro, ele que quer ganhar tempo, a pré-história é fundamental. Mas aí, em história, tudo você tem que dar o recorte histórico. Então, você não vai estudar a pré-história geral, a pré-história do mundo. Você vai estudar o período pré-cabralino, que é o período antes da chegada de Cabral, em Pernambuco, na capitania de Pernambuco. Isso vai se remeter ao quê, Kelly? Quando eu falo de período pré-cabralino, eu quero dizer que você tem que estudar os principais sítios arqueológicos, as principais tribos indígenas que habitavam aqui, que tiveram os primeiros vestígios de ocupação, como a gente vai ter a história do flautista, como eu vou ter o Brejo da Madre de Deus, que vai ter lá a Furna do Estrago, que é um sítio arqueológico extremamente importante, com diversas pinturas rupestres. Em Brejo da Madre de Deus, eu também vou ter uma descoberta, que é uma necrópole funerária com 83 esqueletos em bom estado de conservação. Esses esqueletos disseram que tipo de povos habitavam aqui, a que tribo eles pertenciam. Então, o segredo é você buscar informações sobre isso. Só que o concurseiro ele tem que ter cuidado. Por quê, Kelly? Porque a gente não pode aprofundar demais. Senão você perde muito tempo. E para quem faz concurso, tempo é dinheiro. Justo. O tempo ele não pode voltar. Então, o que é que eu aconselho aos concurseiros de hoje? Procura lá a listinha dos sítios arqueológicos, as descobertas arqueológicas mais importantes. Estuda muito sobre o Vale do Catimbau, porque o Vale do Catimbau é propriedade nossa, é o segundo maior parque nacional arqueológico do país e o primeiro de Pernambuco. Quem tiver condições de visitar, é uma boa, fica localizado em Buíque. Inclusive, eu tenho um aluno, Irandi, que ele é guia lá, e quem quer conhecer, ele facilita. Pesquisa na internet, tem muita apostila boa aqui para concurseiro, com esse material resumido, mas que trata tudo o que você precisa saber. Você tem que buscar o conhecimento. E como as fontes de história de Pernambuco são restritas, você tem que procurar fontes confiáveis. Então, vejam referências bibliográficas, assistam vídeos no YouTube. Agora, cuidado com os vídeos que vão assistir, porque nem todo vídeo que é gravado traz à tona a verdade da história e pode confundir a cabeça de vocês. Então, as minhas recomendações são: estudem por PDF. Ô, Kelly, vê só, a gente está falando dessa questão, né, do concurseiro ter muito cuidado com aquilo que vai estudar. Porque, normalmente, quando a pessoa começa a estudar para concurso, né, e o concurso ainda não sai, fica aquela ansiedade, fica aquela pressão, vai abrir, não vai abrir, vai abrir, não vai abrir. Eu queria que tu falasse assim, quais são as dúvidas mais frequentes dos teus alunos? Se é essa dúvida mesmo, vai abrir, será que vai abrir o concurso semana que vem? Eu não estou preparado. Eu queria que tu falasse em relação a isso. Como está, né, o emocional? Porque eu acredito que o emocional também é ponto-chave na preparação de qualquer concurseiro. Bom, eu vou dizer aos nossos espectadores a mesma coisa que eu digo aos meus alunos todo dia, que eu aprendi no Cefaz. Trabalhem a ansiedade. Cara, é difícil pra caramba. Eu olho para os meninos e eu lembro de mim, sabe? Eu olho, cara, eu já tive aí, hoje eu tô aqui. Trabalhar a ansiedade não é fácil, mas minha gente, acalme o coração.
tenho certeza que esse concurso vai sair. Pode sair, pode não sair no tempo que a gente imagine, ou pode sair mais rápido do que a gente também imagina. Como vocês sabem, a governadora já se pronunciou e eu acredito que ela vai nos dar brevemente uma resposta sobre isso. Eu gosto de dizer que é bem melhor você ser disciplinado do que você ser motivado. Por quê? A motivação, ela acaba, mas a disciplina não. A disciplina te faz manter. Tu tem que manter aquilo ali. Então, trabalhar a ansiedade não é fácil. Tem aluno meu que me manda mensagem de madrugada. Eu digo, parem com isso. É 3, 4 horas da manhã. Os caras mandam mensagem. Professora, eu tô nervoso. Eu acho que não vai sair. Vai sair sim. Tô preparado? Bom, se você tem a consciência de que está estudando, você está preparado. Não adianta você dizer a mim, Kelly, eu estou estudando e chegar em casa e não estudar nada. Você não está enganando a mim. Está enganando a si próprio. Até porque, na minha condição de professora, se o cara está estudando comigo, passar ou não, a minha vida ela não vai modificar muito. Porque ela já é o que é. Eu estou na PM, eu sou professora, mas se o cara passar, a vida dele vai mudar completamente. Tentem se manter disciplinados, porque a motivação, ela vai acabar. A motivação, eu gosto de explicar aos meus alunos, é como início de relacionamento. Tudo muito bonito, tudo eu quero muito, e depois aquilo ali vai dando uma esfriada, porque as pessoas têm seus afazeres, porque as pessoas têm seus defeitos, têm suas qualidades. Já a disciplina, não. A disciplina, ela é mais ligada à lealdade. É aquela coisa assim, hoje eu não estou bem para estudar, mas eu vou continuar porque é o que eu quero. Eu pergunto aos meus alunos que estão assim ansiosos, quanto vale um sonho? O que é que vale o seu sonho? Eu costumo dizer que sonho, ele não tem preço, ele tem valor. E sonhos, eles têm valores inestimáveis. Eu nunca desencorajaria uma pessoa de realizar um sonho, porque às vezes é só isso que aquela pessoa tem. É aquilo que ela se agarra de, poxa, minha meta de vida é realizar esse sonho. Eu tenho uma amiga que ela estudou 10 anos para passar em medicina. Então, o cara, ele acha que um ano estudar para concurso, se ele não passar no primeiro, vai se desesperar. Não, mantém. No militarismo, a gente gosta muito de dizer, tá tocando, foda-se, mantém, sustenta. A moral é que sustenta a gente, pô. Então, a gente tem que trabalhar a ansiedade, é difícil, vai chegar, mas só vai obter sucesso aquele que conseguir se controlar emocionalmente e continuar estudando. Porque, imaginem, vocês querem entrar numa profissão onde o controle emocional é a regra número 1. Se vocês não conseguem se controlar emocionalmente estudando para o concurso, já imaginou quando chegar lá, quando tiver que resolver a primeira ocorrência e for você, seu companheiro e Deus? Pois é. É uma reflexão, né, Kelly, que todo mundo tem que fazer para poder. São etapas, né? Nem tudo na vida são flores. Vai ter um momento da dificuldade, mas se você se manter, né, tranquilo, pleno, né, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Na verdade, você tem que visualizar o seu objetivo e fazer com que esse propósito seja maior do que qualquer desafio, né, que possa aparecer durante a sua trajetória. Kelly, conta para mim como foi assim a tua preparação para o concurso. Como é que tu estudava, por exemplo? A gente sabe que a preparação ela é individual. O que a gente está fazendo nessa live é justamente para dar um norte para as pessoas que ainda estão inertes. Por exemplo, não sei se vai abrir o concurso, não vou estudar. O quanto antes, melhor. A preparação, né, é que vai te levar à aprovação. Mas assim, eu queria que tu falasse como era a tua preparação. Se tu estudava 2 matérias por dia, se tu estudava só apenas uma matéria, se tu resolvia muitas questões. Conta pra gente assim como era a tua rotina. Então, Nogueira, eu tenho um diferencial, porque quando eu estudei para o concurso da PMPE, eu já lecionava. E eu lecionava História, Português, que é a parte da minha especialização, e lecionava Geografia também. Para mim,
ficou muito fácil, porque esses 3 conteúdos eu era mestre nisso, afinal, eu dava aula disso. Minha maior dificuldade era matemática, direito eu nunca tinha tido contato, mas como era uma matéria de humanas também, para mim se tornou mais fácil, era mais interpretação. Então, o que era que eu fazia? Das matérias que eu já manjava, falando nesse linguajar de concurseiro, as matérias que eu era muito boa, eu estudava 1 hora e meia por dia, e todos os dias, por exemplo, se eu tirasse hoje para estudar História e Geografia, eu fazia 50 questões de cada. Independente se eu acertasse ou não, eu estava ali para aprender. Quando você faz questão, é o momento de você errar. Você não pode errar no concurso. Em casa, treinando, você pode errar à vontade. Errou, volta lá, lê de novo, vê no que foi que tu errou, identifica teu erro e melhora aquilo ali. Mas como eu era muito burrona em matemática, porra, até hoje isso me afeta, como se diz a história, meu calo. Como eu era muito burrona em matemática, eu estudava, por exemplo, História e Geografia num dia, Direito um dia separado, porque eu não tinha tanto contato, Matemática um dia separado e Português um dia separado. Por quê? Porque se você juntar Português e Matemática no mesmo dia, tico e teco não funciona, viu? Digo logo, você começa a errar, porque são 2 matérias pesadíssimas. Então, você começa a errar, se achar o burrão, achar que não vai para frente e tico e teco começa a dar choque. Não vai funcionar. Então, o que é que acontece? Eu fazia o seguinte, separava uma matéria por dia e o único dia que eu estudava 2 matérias era História e Geografia. Mas isso era eu que já lecionava. Temos 5 dias na semana. 5 matérias que caem na prova da PMPE. Você pode estudar uma matéria por dia, dedicar 2 horas a cada matéria dessa. Ah, professora, 2 horas é muito. Beleza. Tu estuda 1 hora a parte teórica e 1 hora tu faz questõezinhas. Tu dividiu bem teu tempo e tu aproveitou ele como era possível. Eu não senti muita dificuldade na minha preparação, porque eu já era macaca velha de sala de aula, entendesse? Entendi. Quando eu fiz o concurso, eu já tinha 6 anos de sala de aula. Você Então, já estava vacinada, como a gente diz no jornalismo. isso, já estava vacinada. A minha dificuldade era em matemática e eu procurava vencer ela. Eu errava, eu voltava. Era a única aula do cursinho que eu ia. Os meninos me chamavam de aturista, porque eu só aparecia para aula de matemática. As outras eu tinha facilidade. Então, tá ali, tá errando. Organiza teu tempo. Prof, como é que eu vou organizar? Que eu faço faculdade, eu trabalho. Inclusive, foi uma pergunta aqui, ó, do Michel. Kelly, como administrar o tempo para estudar e trabalhar? Então, como é que a gente administra? No teu horário de almoço, é o teu horário de almoço. Né? Se tu não tiver outras coisas para fazer, outros mandados, pega lá teu horário de almoço, leva um caderninho de questão e responde naquele tempo. Ó, tu vai almoçando e tu vai respondendo, porque nada vem sem sacrifício não, amigão. É justo que muito custa, que muito vale, né? É verdade. Então, é horário de almoço, professor, eu chego cansadão do trabalho, não consigo estudar. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu era estudante da universidade, eu trabalhava numa escola de manhã, das 7 até o meio-dia. De tarde, eu trabalhava em outra escola, de 1 da tarde às 6 da noite. De 6 da noite, eu viajava para Nazaré da Mata, onde era a minha universidade. Largava de 10 horas. Só que eu morava em Olinda. Então, eu era a última a ser entregue pela van da faculdade. Eu chegava em casa de 00:40. Eu estudava até 1:30 da manhã. 5 horas eu estava em pé de novo para trabalhar, porque eu queria aquilo. Não é só tu, eu tô me esforçando. Não, você tem que se esforçar, tem que dar o seu 200%. Não é 100% que tu dá, é 200%. Tem como conciliar. Pega teu horário de almoço, pega o tempo que tu tá no transporte para se deslocar para casa, se tiver de ônibus ou de Uber. Vai estudando, cara. O que é que te impede de fazer isso? Mas tem gente que prefere estar olhando no Instagram.
Tá conversando no WhatsApp, jogando o tempo fora dessa forma. Verdade. É como disse aqui até o Luciano, né? Sonho é sacrifício. Tem que ter o sacrifício. Se não tiver o sacrifício, não tem, né, a vitória. Você não alcança a vitória sem ter sacrifício na vida. Kelly, qual seria... Eu sei que para você não tem assunto mais difícil, mas para quem estuda tem aquele assunto mais complicado, mais difícil de aprender. Qual seria, da matéria de história, o assunto que é mais complexo para o concurseiro? Aquele concurseiro, ele vai tipo assim, vai ler, vai reler, vai dizer, mas o que é isso? Eu não estou conseguindo entender. Olha, eu costumo dizer para os meus alunos que a maior dificuldade que eles vão encontrar são em partes da história de épocas que foram tão próximas a que nós vivemos. É muito mais fácil você digerir e interpretar governo de Eduardo Campos, governo de Jarbas Vasconcelos, ditadura militar, regime militar, perdão, em Pernambuco. Por quê? Porque são realidades mais próximas do tempo que nós vivemos, ou que nossos avós viveram, que nossos pais viveram. Mas imagina, pré-história de Pernambuco. Porra, para onde é que vai? Milhares de sítios arqueológicos. Guerra dos Bárbaros, professor, eu não sei nem para onde vai. E é um assunto de extrema importância. Invasão holandesa pode invasão ou expulsão dos holandeses. Então, é muito mais difícil você imaginar esse cenário, porque você não teve uma realidade próxima a ele. Então, o que é que eu faço com os meus alunos? Quando eu estou lá lecionando no Recruta, eu costumo dizer aos meninos, se imaginem nessa situação. História é imaginação, minha gente. Leiam o conteúdo e tentem se imaginar dentro daquela situação. Imagine que você é um personagem que está vivendo ali, é um europeu que está chegando de Portugal, coloca nos pés a primeira vez aqui em Pernambuco, se depara com pessoas em questões sociais e culturais completamente diferentes. E você começa a analisar o cenário. Tu chega para o barco, aqui não tem construções luxuosas, não tem saneamento básico. O que é que eu estou fazendo aqui? Primeiro contato com uma língua que eu não conheço. Então, se imagine no cenário. Faça de conta que você é parte daquela história, que vai ficar muito mais gostoso e muito mais compreensível para você mastigar ele e sua cabeça conseguir associar ele. Quando a gente se imagina, a gente se coloca numa situação, ela passa a fazer parte da nossa realidade. Então, história também é imaginar. Eu vi uma pergunta aqui agora de quais assuntos eu indicaria. Com certeza eu indicaria o período pré-cabralino, eu indicaria a questão da economia açucareira, porque foi muito importante para a nossa história. Então, são assuntos que não são desprezíveis. Imaginem-se como escravos, imaginem-se como os donos da Casa Grande, não importa o que vocês vão imaginar, mas se imaginem dentro daquela história, leiam aquele papel e perguntem: o que eu faria se eu fosse um senhor de engenho? O que eu faria se tivesse na condição de escravo naquele momento? De que lado eu ficaria? Paz, agora até eu viajei, viu? Até eu agora viajei, mergulhei dentro da história, eu ouvi você falando. Rapaz, é muito importante, né? Essa questão de você tentar vivenciar aquilo. Tipo, é uma viagem para o passado, mas que é um passado presente que você está, né, se imaginando dentro daquela situação. A gente falou dos assuntos mais cobrados, só que tem um probleminha. Essa pergunta, Kelly, é muito particular minha. Anos e séculos. Teria algum macete para a gente pegar mais rápido essa questão? Século tal, século XVIII, século XVII e anos? 1900 e vamos botar 1929. Vê só, o que é que eu indico aos meus alunos? Em história, a gente não se preocupa muito com data, não, porque são leques enormes de datas e não tem como você decorar tudo. Se a UPE for lhe cobrar uma data, ela com certeza vai jogar no texto. Ela vai jogar um trecho do texto, vamos supor, Revolução Pernambucana, ocorrida em 6 de março de 1817, teve como um caráter
ser a primeira volta, aí você vai colocar lá, separativo. A UPE, tanto nas suas provas de vestibular, quanto nas suas provas de concurso, ela não cobra a data para você dar a data de determinada coisa. Porque fica quase que impossível. Uma dica que eu dou é você tentar separar as datas por recorte de séculos. Vamos supor, o século I vai de quanto? De 01 a tanto. Então, eu já sei que entre esses anos foi o século I. É muito mais fácil você dar o recorte por século do que por anos, porque a quantidade de anos é muito grande. Século, a gente já sabe que são 100 anos. Então, é do ano 1 ao ano 100. Isso. Então, eu sei que o que ocorrer entre o ano 1 e o ano 100 foi o século I, porque ela pode te confundir nisso. Por exemplo, a Revolução Pernambucana de 1817 ocorreu no século XXI. Aí tu para aí. 1817 não é século XXI, não. Eu sei dar o recorte do século. Ela, então, pode te confundir em séculos, mas não em datas. Entendi. Então, no caso, o concurseiro ele tem que frisar essa questão do século e esquecer um pouco o ano. Porque a UPE, ela tem, vamos supor, né? Ela tem por essa finalidade de não fazer essa cobrança. Mas Isso. assim, Kelly, o que é que tu espera da prova de história? Tu acha que ela vai vir naquele mesmo nível de dificuldade que os concurseiros reclamaram, né, no último certame? Ou você acha que tipo, a UPE ela vai surpreender, ela agora vai tipo, fazer uma elaboração mais detalhada de geografia? Porque geografia, de acordo com os próprios concurseiros, né, foi muito assim, atualidades no último certame. Nogueira, conhecendo a UPE como eu conheço, a gente precisa analisar não só a banca, mas o cenário em que essa prova vai estar inserida. Vamos lá. Se for a quantidade de vagas que foi ofertada, segundo o nosso ex-governador Paulo Câmara, seriam o quê? 2.500 vagas. Ou era 2.400 vagas, se eu não me engano. Só que hoje, a configuração na PM mudou. Não existe mais cadastro reserva para o concurso. Só vai ingressar na Polícia de Militar quem estiver dentro das 2.400 vagas. Independente se vai dividir essas 2.400 vagas em uma, em duas ou três turmas. Mas só vão entrar 2.400. Não tem mais precedente para cadastro reserva, que é a galera que passa fora das vagas, é chamada para o TAF, faz o TAF e caso o pessoal que ocupava as vagas vá caindo, essa galera é chamada. Entendi. Não tem mais isso. Então, o que é que eu vou esperar da UPE? Uma prova botar para torar, para selecionar os melhores. Por quê? Porque não tem mais cadastro reserva. Então, eu preciso de uma nota de um ponto de corte alto. Vai ser um pente fino, na verdade, né? Vai ser um peneirão, como era antigamente o vestibular da Federal. Quem não passar na primeira fase, tá fora. Vai vir um nível de dificuldade muito alto. E outra coisa, está se esperando há alguns anos por esse concurso. Para selecionar bem essas pessoas das 2.400 vagas e não deixar abertura para entrada na justiça, o nível da prova vai ter que ser muito alto para selecionar. Então, eu já espero uma prova de história extremamente bem elaborada. E meus alunos têm por obrigação de fechar a prova. Eles já sabem disso. Tem que fechar a prova de início. São quantas questões, Kelly? 10. 10 questões, né? São 10 de história, 10 de geografia, 15 de direito, 15 de português e 10 de matemática, pelo menos de acordo com a última configuração. Certo. Tem alguma matéria que tem assim um peso maior na banca? Direito e matemática. Elas geralmente são pesos maiores. Direito não. Matemática, português e direito. São 15 de português também. Entendi. 15 de português, 15 de direito, 10 de matemática. Então, elas têm um peso muito forte. Por exemplo, para você concorrer, não levar ponto de corte no concurso da polícia hoje, de história, você precisa acertar no mínimo 4, senão você está fora.
Só que enquanto tu acerta 4, o teu amiguinho que estudou mais um pouquinho que tu, acertou 6. Tu é carta fora de baralho agora. Entendi. Porque não existe mais o cadastro reserva. E geografia, Kelly, já que a gente está falando, a gente pode também mergulhar em outras matérias. Geografia, o que o concurseiro ele deve focar mais em geografia? Porque, como eu disse, muita gente fala que é atualidades, mas sim, o que de atualidades? Existe algo mais tipo detalhado? Você tem que estudar economia, você tem que focar em outra questão, não só economia, mas política. Essa questão de essas coisas atuais, como por exemplo, né, a chegada de turistas para Pernambuco, são esses assuntos. Eu queria que tu dissesse assim, se tem algo que você tem que realmente, tipo assim, vai fazer a prova da PM de geografia, você tem que saber isso. É específico, é importante. Assim, geografia, na minha prova, na última que teve, foi mais questão de formação territorial. Teve lá as atualidades, mas eu, Kelly, eu não sou tão entendida de geografia de Pernambuco, mas eu, Kelly, estudaria, por exemplo, desastres naturais. Desastres naturais ocorridos no território pernambucano. Até porque nós tivemos uma série de chuvas, de enchentes nesses últimos anos que deixaram Recife caótica e isso pode ser trago à tona como um assunto da atualidade de geografia. Entendi. Olha, então você que é concurseiro, pega essas dicas que a Kelly está dizendo, que ela é professora, sabe daquilo que está falando e, importante demais, você sempre está um passo à frente, né, de outras pessoas do seu concorrente. Kelly, vamos falar agora, né, sobre mapas mentais. Você indica, né, as pessoas a fazerem os seus próprios mapas mentais ou comprarem mapas mentais de outras pessoas. Porque muito concurseiro faz mapas mentais para vender, né? E tem aqueles que gostam não de fazer, vou fazer o meu aqui, do meu jeitinho. Vê só, eu sou uma aluna desde criança que sempre gostei de usar mapas mentais. É a minha maneira de estudar. Só que o que é que acontece? Eu entendo os meus mapas mentais. Eu sou muito chata, porque eu sou muito detalhista. Então, detalhes que o meu mapa mental teria, talvez se eu colocar um pronto na internet, o da pessoa não tem. Eu acho relevante e aquela pessoa pode não achar. Entendi. Então, eu sempre fui muito chata com isso. E eu, inclusive, dou aula por mapas mentais aos meus alunos na sala, porque eu faço um mapa mental para eles lá e digo a eles, para vocês se guiarem. Mas, se quiserem, podem acrescentar algo. Inclusive, quando eu estou explicando, eu digo a eles, acrescentem isso no mapa mental. Quando é uma fala de algo que eu não coloquei lá. Então, o que eu aconselho ao concurseiro é ele criar o próprio mapa mental dele. Não tenho nada contra quem vende mapa mental, não tenho nada contra quem compra, é a minha opinião. Para mim, o estudo funcionava de maneira mais eficaz quando eu criava meu mapa mental. Por quê, Kelly? Vê só, para tu criar teu mapa mental, tu vai ter que ler o assunto e tu vai ter que escrever o assunto. Escrever, ler e escrever é a melhor maneira de tu memorizar alguma coisa. A tua mente tá gravando aquilo. Gravando aquilo. Porque quando o cara era pequeno, antigamente na escola, a professora mandava escrever 1000 vezes. Não devo bagunçar na sala de aula. Para aquilo ficar no teu consciente, pô. Para tu ter a consciência daquilo. Então, o mapa mental que tu mesmo faz funciona dessa maneira. Tu vai ler e tu vai ter que criar teu próprio mapa mental. Tudo aquilo que tu acha relevante e um pouco mais. Aí, de repente, tu criou o teu mapa mental. Tá assistindo um vídeo sobre aquele assunto que tu criou. Tinha uma informação que tu não botou. Tu já vai acrescentar. Tu pode enriquecer. E a tua maneira de estudar não é a mesma maneira de estudar de outra pessoa. Certo. Kelly, a preparação ela não é só a parte teórica que a gente está falando, mas também a parte física. Eu vi que você postou recentemente aí um vídeo, né? Um vídeo motivacional durante, eu acredito que foi uma simulação ou foi um treinamento, né,
o teste de aptidão física. Qual é a tua recomendação para os alunos? Por exemplo, estudar e treinar, porque o treino pode ser uma válvula de escape, porque o concurseiro, ele às vezes fica muito atordoado, né? Fica muito aperreado, muito tenso, e vai extravasar aquela energia, aquela adrenalina no treino. Então, eu queria que tu falasse a importância para essas pessoas que ainda não estão treinando. Não, eu vou deixar. Eu sei nadar, por exemplo, eu sei nadar, mas vou deixar para nadar quando, se eu for aprovado. Se eu for aprovado, eu vou e começo a nadar. Eu gosto de correr, estou correndo pouco, mas quando eu for aprovado, eu começo a correr. Abdominal eu faço em casa. Aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso e direcionado para essas pessoas que ainda não estão treinando, ainda estão pensando se vão treinar ou não. Vê só, Nogueira, quando se trata de TAF, me vem muita uma memória do concurso. Eu, durante o meu concurso, né, eu tive acho que 15 dias para fazer o TAF, assim que eu descobri que fui convocada. Eu não senti muita dificuldade em alguns exercícios. Por quê? Eu nunca fui sedentária. Eu treinava karatê, cheguei a lutar profissional. Então, eu estava constantemente treinando. Mas eu não treinava algumas coisas específicas do TAF. Por exemplo, barra, corrida e natação. Eu sabia que na corrida eu tinha que me adaptar, mas eu ia bancar porque o treino de karatê era muito de explosão e velocidade. Uhum. Mas assim, eu senti muita dificuldade. Porém, como eu não era sedentária, eu consegui bancar a etapa. Eu chorava. Todos os dias eu sentia muitas dores. Vocês não têm noção. Eu chorava porque eu treinava todos os dias, 2 vezes ao dia. Uma de meio-dia para criar resistência na corrida e saber me adaptar ao ruim, porque se eu pegasse o bom, eu ia tirar de fichinha. E a outra era de 6 horas da noite. Então, eram 6 horas praticamente de intervalo, de um treino para o outro. E eu chorava horrores, porque era muita dor muscular que eu sentia, mas eu dizia, não, eu quero isso. Eu lembro que eu estava dando aula e eu largava da escola, colocava o tênis e ia correr ali na Federal, numa pista de terra que tinha, que era terra antigamente. Não era o parque que é hoje. Então, para vocês não sofrerem o que eu sofri, mesmo tendo um bom condicionamento físico, eu indico treinar de agora. E eu não indico, eu vou para academia. Não, cara, treino específico. Tem uma galera aí que treina justamente para o TAF da PM, para você não cair. Treina os exercícios específicos, porque barra tu não vai fazer de uma hora para outra na tua vida, não. Tu vai ter que vir treinando há um tempo. Corrida é condicionamento. Eu até hoje corro dia sim, dia não, para me manter condicionada, porque a minha profissão exige isso. Eu corro 5 quilômetros, dia sim, dia não. Às vezes faço treino de tiro, que é treino de explosão, na corrida, para melhorar o condicionamento. Então, tem Diego H. do Tássio, para a galera que mora aqui. Tem a Couple Assessoria. Rodolfo também é PM. Ele e Joyce são pessoas maravilhosas. Inclusive, a gente faz eventos solidários. E sobre aquele vídeo que eu postei, a turma fica dizendo, que ele estava acochando muito. Camila é o nome daquela menina que está ali no vídeo comigo. Aquilo foi uma simulação do TAF da PMPE, que a gente fez no ano passado, um pré-TAF, e Camila tinha a última tentativa do salto. Se Camila queimasse o salto, Camila estava fora da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. E a gente trabalhou muito com a realidade. Então, eu cheguei para ela e falei ali, acochando mesmo, porque tem gente que só funciona no acocho. O amor não ensina, não. Só a dor gera compreensão. Então, eu cheguei para ela e falei, porra, tu quer pertencer à minha corporação, tu acha que tu merece usar a minha farda, mas não tô vendo tu fazer o mínimo esforço para isso. Então, vocês que estão aí do outro lado, acham que merece vestir a farda que a gente veste? Cadê o esforço de vocês? Vencer na vida é sacrifício, minha gente. Vocês ainda vão chorar muito. Vocês, na corrida, não vão querer correr. Vai ter dia que vocês vão acordar bem, bater todos os índices do TAF e no outro dia vocês não vão bater e vão dizer que porra é essa, bicho? Não tá funcionando, não. Tá funcionando, mas o físico a gente não consegue condicionar de uma hora para outra.
comece a treinar de agora. Principalmente as meninas, porque a barra não é supinada, é pronada e tem que sustentar. Os meninos aí que reprovam em barra também, o abdominal ficou muito mais difícil, que é o abdominal remador. Então, não vai ser de uma hora para outra não, viu? Para já, e quem tem dificuldade em água, comece de agora. Porque é uma prova simples, mas tem gente, Nogueira, que quando pula na piscina se desespera. Entendi. Isso aqui, ó. Uma dúvida, Kelly, uma dúvida que até muita gente perguntou antes de fazer a live. Quando tu foi fazer o TAF, a piscina era muito funda ou tipo ela começava, né, você com os pés no chão e chegava lá na outra parte e voltava, ou tipo você não sentia seus pés no chão? Vê só. A piscina, ela tem a piscina profissional, que é a piscina lá da ESEF. Tocou o pé no chão, está desclassificado. O edital é muito claro e todos os avaliadores avisam isso. Na minha época, você escolhia se você pulava de fora da piscina ou se você iniciava sua prova dentro da piscina para fazer virada olímpica. Eu preferi saltar. Por quê? Porque eu ganhava mais espaço e me cansava menos. Hoje não é mais permitido. A prova tem que ser feita dentro da piscina. Então, você não pode se suspender nas bordas, nem pode tocar o pé no chão. É uma piscina com profundidade razoável. Você se sustenta nas bordas até quando o avaliador mandar. Quando ele mandar você soltar, é você e a sorte. Então, quem tem medo de água, quem não tem prática, treine, viu? Treine, se não tiver prática nenhuma. Até porque eu acredito que quando você está muito bem treinado, seu condicionamento físico, ele é outro. Porque a mente Muda totalmente, né? é muito associada ao corpo. É muito associada ao corpo. Eu lembro que no meu TAF, eu estava me aquecendo para entrar na piscina e tinha dois caras extremamente altos perto de mim, o que não é muito difícil, porque eu sou pequenininha, né? Aí os caras, porra, baixinha, tu tá com medo não? Eu, não. Como assim, baixinha? Tu é pequena, será que tu vai chegar? Eu já vim para passar, essa vaga é minha. Eu vou completar a prova. Eu não tô com medo não, mas por que eu tava com essa confiança? Porque eu tinha treinado bastante. Eu sabia da minha capacidade. E eu não entro para perder, eu só entro para ganhar. Eu não gosto. Então, eu fui lá, banquei minha prova, 52 segundos. Eu fiz a natação. Fiquei na borda esperando os caras. São quantos metros de 50 distância? metros. 50 metros. 25 voltando. Você vai e volta para completar os 50. Entendi. Rapaz, como você disse, né? Foi sacrifício, ó. Michel colocou aqui que no último concurso um colega dele foi eliminado no TAF justamente a natação. Porque as pessoas às vezes deixam para cima da hora, acham que nadar é fácil. Pode até ser fácil, né? Mas na hora até o nervosismo isso influencia, né, Kelly? Com certeza, e nado é técnica. Eu lembro de uma cena que eu vi no meu TAF e foi em relação à abdominal. Eu estava lá esperando para fazer minha prova de abdominal e tinha um rapaz que era bombeiro na minha frente. O sonho dele era ser polícia. Ele estava lá fazendo as abdominais dele e uma moça. Na minha época eram 36 abdominais para mulher e 40 para homem. Então a moça fez 35. No 36 o abdominal dela travou, ela não subiu. Ela ali reprovou. Aí eu olhei e falei, porra, não acredito. Quando eu olhei, o cara que era bombeiro, extremamente preparado fisicamente bem, também reprovou na abdominal. Nervosismo. Não é que eles não tinham capacidade. Eles ficaram tão nervosos que eles não conseguiram terminar. O abdômen travou com nervosismo. Aí eu respirei fundo, olhei assim, falei, cara, o bombeiro reprovou, mas eu não sou ele não, eu estou preparada, eu vou lá fazer a minha parte. A gente também tem que ter consciência disso. Às vezes, quando o outro reprova, eu não sou o outro, eu sou eu. E a prova é como a ficha, individual. Ô, Kelly, estão perguntando aqui se a virada é olímpica.
a virada da piscina? Você fez os 25, aí para voltar tem que ser virada olímpica ou pode ser outro tipo de... Eu não fiz virada olímpica. Eu, Kelly, não fiz virada olímpica. Eu não sei como é que vai ser permitido hoje, né? De acordo com o edital, que isso aí é a banca que vai dizer. Mas a gente podia fazer virada olímpica ou não, ficava a sua escolha. O importante era você bater o tempo, não encostar nas raias e não encostar o pé no chão. Na borda, você tinha que bater quando chegasse para poder fazer a contagem. Porque quando Uhum, você borda na volta, é que o pessoal termina a cronometragem do seu tempo. entendi. Kelly, você dá aula em algum cursinho, né? Você falou do recruta policial, mas além do recruta policial, por exemplo, faz vendas de aulas ou você só dá aula presencial mesmo? Então, eu dou aula no presencial do Recruta, no online do Recruta, que a gente também tem a modalidade de videoaula. Para quem não consegue de maneira nenhuma frequentar o presencial, eu tenho as minhas isoladas. As minhas isoladas, elas geralmente são online e ao vivo, como a gente está aqui. Só que pelo aplicativo do Meet. E tem os dias certos. E também tem um material em PDF. Só que o meu material é só de história de Pernambuco, que é a área que eu sou especialista. E aí eu tenho uma questão profissional muito grande que é assim: eu só gosto de oferecer o que é bom, porque eu só gosto do que é bom. Então tem que ser um material de qualidade. Eu jamais venderia um material de direito, por exemplo, porque não é a minha área. Eu não enrolaria as pessoas. Então, eu só trabalho hoje com material de história. Entendi. Então, se alguém quiser entrar em contato com você, pode, quando acabar aqui a live, já pode entrar em contato, né, e poder fazer esse tipo podemos dizer, né, esse tipo de acordo. Pode acompanhar você de forma online, sem precisar se deslocar. Porque quem está assistindo a gente, tem muita gente aqui que é do interior, tem muita gente, com certeza, também da capital, mas que não vai poder ir até o recruta policial para poder assistir suas aulas, mas tem essa possibilidade de assistir de forma remota. Sim, e para a galera que não tem condições de estudar, toda semana, no meu próprio Instagram, eu coloco lá os simuladinhos de história de Pernambuco. Eu coloco 5 perguntas por semana, 6. Por quê? É uma maneira de incentivar quem não tem condições a estudar e a ter o mesmo nível de conhecimento que os meus alunos têm. Eu já fui concurseira, eu já tive do outro lado, eu já tive a grana curta e eu acredito que dinheiro não é tudo na vida. E conhecimento, ele vem para a gente partilhar. Partilhar e compartilhar. Eu não quero guardar nada que seja só para mim e que possa fazer bem a alguém. Até porque quando eu tive do outro lado, eu encontrei diversas pessoas que me ajudaram. Porque eu tava lisa, pô. Então teve um meu que deu aula de natação, lá na Federal, musculação. Eu me relacionava com uma pessoa na época que era professor de educação física, então facilitou muito para mim essa situação. Ou seja, eu tive pessoas que me ajudaram a chegar lá. Eu não cheguei sozinha. Pessoas que me ajudaram a subir degrau por degrau. E hoje, na medida do possível, eu procuro também ajudar pessoas. Porque eu sei que essas pessoas que eu vou ajudar hoje, amanhã estarão na situação que eu estou e ajudarão outras pessoas que vão estar na situação que elas já tiveram. Entendi. Kelly, para a gente finalizar, né, qual a mensagem que você passa para as pessoas que estão se preparando e para aquelas pessoas também que estão na dúvida? Porque tem muita gente que diz assim, eu pelo menos penso dessa forma, sabe? Que para ser policial tem que ter vocação. Não vá pelo dinheiro, vá pelo prazer e pelo amor de servir e proteger a população. Porque às vezes muita gente, né, vai pelo dinheiro, vai por estabilidade financeira e se depara com o militarismo e não se adapta a ele. Então, eu queria que tu desse uma mensagem para essas pessoas que estão se preparando e, em contrapartida, aquelas pessoas que ainda estão na dúvida. Se quer fazer o concurso da Polícia Militar,
com questão de estabilidade financeira? Bom, eu vou falar como Kelly pessoa, não como Kelly professora, nem como Kelly policial militar. É Kelly a pessoa. Eu penso o seguinte, se for para você ser mais um, não venha não. A gente não precisa de mais um. Não. A minha corporação precisa de pessoas que sejam diferentes. Eu costumo dizer que a gente já nasce sendo alguma coisa. A gente não se torna. A gente já nasce, sabe? Então, você já nasce polícia. Quando você quer ser polícia. A galera que está em dúvida, o que eu posso dizer a eles é que, ó, tu não vai ter Natal, tu não vai ter Ano Novo, tu não vai ter São João, tu não vai ter aniversário, tu vai passar Carnaval, mais, tu vai passar carnaval, meu Deus do céu. Tu vai vai estar passar achando que vai mais, estar descendo as ladeiras de Olinda. vai estar descendo fardado, equipado, num calor desgraçado, todo mundo brincando e tu lá trabalhando. Tu não vai ter Natal, Ano Novo, aniversário, Carnaval, São João. Tu vai passar mais tempo dentro de uma viatura com pessoas que tu nunca sonhou em conhecer e que vão se tornar a tua família. É gente que tu vai rir, é gente que tu vai chorar junto, porque ser polícia é se tornar família. A minha Rocrop hoje, né, que é comandada por Sargento Alex, a Rocrop Norte, os meninos são minha família. Até porque meus pais moram no interior. E tudo eu conto com eles, eu preciso deles. Eu passo mais tempo com eles do que com os meus pais. Porque os meninos eu vejo toda semana. Meus pais eu vejo a cada 2, 3 meses. Só que a gente olha para a configuração social hoje, da sociedade, e a gente se pergunta, será que vale a pena? Ó, ser polícia é isso. Tu vai acordar puto, vai enxugar gelo, vai dormir puto porque tá enxugando gelo, mas tu vai acordar e vai fazer essa porra de novo porque é o que tu gosta. Tu nasceu para servir. Eu falo pela casa da gente, da Rádio Patrulha, a gente tá lá, a gente pode estar cansado como for, pelo dever de bem servir, chamou, o raio cai. Cai onde precisar, a gente vai. Ser polícia é isso, é abdicar, é abrir mão. Mas é também saber que tu vai ganhar uma família enorme. Que tu vai ter gente em todo lugar do estado que tu vai poder contar e que vão poder contar contigo. É tu aprender a dividir. É aprender a deixar de ser egoísta. É aprender a olhar para os outros. É tu olhar ali para o cara que tu nunca viu na vida e tu saber que tu daria a vida para salvar a vida dele, porque ele é teu companheiro e ninguém fica para trás. Quando a moral tá baixando, um vai sustentando o outro. Se tu tiver um biscoito, o biscoito vai ser dividido para os 8, mas ninguém fica sem. Tu vai ter laços que vão além do laço sanguíneo. Então, se você estiver preparado para abrir mão de ser egoísta, para abrir mão de festejo, venha, aqui é o seu lugar. Porque, infelizmente ou felizmente, é isso. Mas a polícia ela também vai mudar a tua vida. Tu vai estar extremamente independente, tu vai aprender coisa nova, vai conhecer lugares novos, vai se encontrar realizado profissionalmente. Quer tu se sentir realizada profissionalmente? Sim. Ah, por causa do dinheiro, tu sairia para ganhar R$ 1 milhão? Não. Enquanto eu estiver feliz aonde eu estou, não. Eu acho que é muito mais importante ser feliz do que ser rico. É a minha opinião, Kelly. Eu hoje não troco a Rádio Patrulha por lugar nenhum. É onde eu gosto, é a minha casa, é o meu lar. Eu gosto da PMPE. Tem seus defeitos? Tem. Mas qual é o emprego que não tem? Ao menos eu acordo satisfeita para ir tirar o meu serviço. Vou satisfazer a proteção da sociedade. Vou dar o meu melhor para estar ali protegendo. Nunca vi satisfação maior do que recuperar um carro de um cidadão que foi roubado e devolver para ele. Livrar o cara de um assalto, ou tu ter o teu bem roubado e a gente conseguir prender quem levou o teu bem e te devolver o que era teu por direito. Não tem nada que pague. Você tá lá com a sua farda,
e olhar para uma criança e a criança dizer, eu quero ser exatamente igual a você, nada vai pagar isso. Nada vai pagar isso. Eu costumo dizer assim, o salário da polícia pode até não ser muito, mas a gente aprende e se diverte. Porque quando você gosta do que você faz, deixa de ser trabalho. Aquilo não Isso. é trabalho para tu, aquilo é uma satisfação pessoal. É tua realização. O que não impede de se mais tarde tu querer trocar de rumo, tu trocar. Até porque a pessoa que eu sou hoje, talvez eu não seja amanhã. Os sonhos que eu tenho hoje, talvez eu não tenha amanhã. Eu amadureça mais, ou eu descubra que aquilo não é para mim. Mas enquanto eu achar que aqui é para mim, eu vou dar o meu melhor. Porque se a gente dá tudo, se a gente faz tudo na vida mais ou menos, a gente se torna uma pessoa mais ou menos e não tem como ser assim. Ou tu é, ou tu não é. Então, se for para CPM e querer, poxa, eu tenho que atender essa ocorrência. Ah, não, ano novo eu queria estar em casa. Não venha, velho, porque não é o seu lugar. Se for para ser mais um, não venha. E digo logo, quem quiser fazer parte da Rádio Patrulha, venha para ser bom, ser pai, ter as expectativas do batalhão e dos guerreiros valorosos que trabalham. Porque a gente é muito bom no que a gente faz. E a gente faz porque a gente gosta. É como se diz, eu nunca envergonhe minha família, minha fé, nem meus camaradas. Então, se for para ser mais um, não venha. Mas se você achar que aqui é seu lugar, que você está disposto a abdicar, a ensinar e a aprender, aí sim é o seu lugar. Se você souber o que é servir. Poxa, Kelly, suas palavras elas foram bastante enriquecedoras, não só para quem conhece já a realidade policial, mas também para quem não sabe da realidade da Polícia Militar de Pernambuco. Kelly, para a gente só finalizar, teve, né? A gente estava conversando nos bastidores sobre aquela situação da tatuagem. Eu queria que você contasse essa história já para a gente já encerrar a live, né? De forma mais informal, de forma mais espontânea, né? Fala sobre aquela questão da tatuagem que um aluno ou foi um concurseiro fez uma tatuagem em sua homenagem. Então, sempre me perguntam essa história da tatuagem. Eu tenho uma tatuagem aqui no braço, né? Não sei se dá para vocês verem. E tem uma inscrição de Isaías, é um versículo bíblico, tem: seja forte e corajoso. Que foi tirada ali. Não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso, pois eu, Senhor teu Deus, estarei contigo por onde tu andares. Ela tem um significado especial para mim, um significado pessoal. E aí, eu conheci um aluno no ano passado, estudou no Recruta, que certo dia mandou uma mensagem para mim e disse: professora, eu tenho uma surpresa para te fazer. Aí eu disse: uma surpresa? Eu achei que eu ia ganhar um chocolate, uma caneca, qualquer coisa que fosse. O aluno foi e tatuou a mesma tatuagem que eu tenho no braço, com a mesma fonte, a mesma frase, e disse que era para eternizar na pele dele a minha lembrança. Então, ficou conhecida essa história da tatuagem entre todos os concurseiros. Tá certo, Kelly. Foi bom que você agora esclareceu a polêmica da tatuagem. Kelly, muito obrigado pela tua participação. Espero que a gente possa voltar quando o edital for lançado, né, para você aí mastigar o edital aqui, para mostrar às pessoas por onde as pessoas devem estudar. Eu espero que a live de hoje tenha sido bastante proveitosa para vocês que estão aí em casa, vocês que estão no carro, no trabalho. Estou dizendo aqui que o aluno estava apaixonado. Mas, de coração, Kelly, muito obrigado, né, pela tua participação e que você possa voltar mais vezes aqui para a gente conversar. Ó, Iago, ele mesmo comentando, o dono da tatuagem. Iago Xerife. Tá certo. Então, Kelly, muito obrigado, vice, de coração, pela disponibilidade e também pela participação. E quem quiser te acompanhar, deixa aí teu contato, né, como é que as pessoas fazem para poder, né, tirar alguma dúvida ou quiser acompanhar mais teu trabalho, até porque você não só publica, na verdade, os assuntos, né, de história, as aulas, mas também o teu dia a dia na polícia, né? A gente procura, assim, publicar algo para incentivar,
mas a gente também não pode mostrar muito do nosso dia a dia, porque o serviço policial é muito peculiar e a gente vai estar dando munição para quem quer saber como a gente trabalha. Quem quiser ver, venha viver, né, as suas etapas, pagar, construir a sua história aqui. Todo mundo sabe, meus alunos, as pessoas que me acompanham, que eu sou extremamente acessível. Basta me procurar lá pelo meu arroba kellyguedes05. Sempre que eu posso, dentro da medida do possível, eu esclareço dúvida, eu respondo. É porque eu também tenho uma rotina um pouco corrida. Mas eu estou sempre disposta a ir. Agradeço o convite. Espero ter ajudado a galera que está aí, ter aí tirado algumas dúvidas, ter incentivado de alguma forma. Exemplos positivos, eles devem ser multiplicados, né? Eu gosto de passar para os meus alunos aquilo que eu gostaria de receber e para as pessoas que me acompanham. Agradeço a todo mundo que estava aqui e espero em breve a gente voltar aí para comentar esse edital e futuramente ver muitos de vocês lá no Cefap na formatura também. Só lembrando que os meus alunos me devem um churrasco, todos eles que passarem, eu vou para todos. Tá certo, Kelly. Obrigado. Boa noite. Tchau, Nogueira. Obrigado.